Olá, bom dia a todos. Eu sou o Davi, olhos castanhos, cabelo castanho escuro. Normalmente uso camisa social e estou aqui para apresentar o trabalho, com base no artigo A Integração da Tecnologia e Educação durante a Pandemia e os Desafios da Soberania Digital do Brasil, de Lapa Preto e Coelho, de 2025. O título que escolhi para esse trabalho é Soberania Digital e Inclusão Educacional, Neurodivergências e Deficiência na Plataformização Educacional Pós-Pandêmica. É um trabalho da disciplina TICS, Ensino de Língua, da professora doutora Michele Gomes de Souza, curso de licenciatura em Letras. Com base no artigo, a integração de tecnologias à educação durante a pandemia e os desafios à soberania digital do Brasil, podemos discorrer que a integração tecnológica na educação brasileira, intensificada pela pandemia, evidenciou a fragilidade da nossa soberania digital. Ao adotar massivamente plataformas de grandes corporações transnacionais, o país aprofundou sua dependência de infraestruturas privadas, o que compromete a educação de classes mais vulneráveis e da educação inclusiva. O Brasil perdeu a oportunidade de fortalecer redes autônomas, validando o avanço do capitalismo de plataformas sobre o ensino público e gerando desafio da estrutura da soberania nacional a longo do prazo. O abismo digital na educação brasileira, pandemia, traz os seguintes dados. 4,3 milhões de estudantes estavam desconectados, 3,1 milhões alunos sem atividades escolares e 7,28 milhões lares sem internet. Segundo o Convive Educação, o maior obstáculo para o ensino remoto foi a falta de dispositivo de internet de qualidade. Segundo o mapa da desigualdade no Brasil, o Norte e o Nordeste foram os mais afetados, com 27,8% das crianças sem acesso às escolas, e as periferias urbanas do Sudeste. As principais barreiras de acesso foi o custo elevado dos dispositivos, a infraestrutura precária, a dependência do celular. A consequência para a cidadania foi a dificuldade de acesso à educação, que é um direito básico. Além disso, o artigo traz outro problema. A exclusão digital brasileira foi definida pela desigualdade de classe no ensino à distância. Enquanto 79% da elite estudantil da classe A e B usou computadores, 54% dos estudantes da classe D e E dependeram exclusivamente de celulares com dados limitados. Esse cenário impôs barreiras severas ao ensino público, na qual 91% dos professores relataram falta de internet nos lares dos alunos, 72% enfrentaram alta vulnerabilidade social. E o que se viu foi o acirramento de desigualdades sociais, já conhecidas de modo que a escola, ao invés de ser um lugar da democratização, surgiu para o Estado como uma oportunidade de operar como um grande marcador e reprodutor das injustiças sociais, postas às crianças e jovens pelo seu lugar de nascimento, raça, classe social, etc. Os estudos do Brasil da Unicef de 2023 mostram a proporção de que crianças de 7 anos que não sabem ler nem escrever saltou de 20% a 40% entre 2019 e 2022. Além disso, a pandemia não foi um processo planejado de transição digital, mas sim uma ruptura que expôs a fragilidade educacional do Estado brasileiro. Argumentam os professores que, muito recentemente, a área da educação foi colocada em xeque devido à sua morosidade e efetivamente integrar a tecnologias da informações e comunicação TIC aos seus sistemas de ensino, o que resultou em um cenário de isolamento social e a imersão tecnológica compulsória. Sobre a lente de Alva Vieira Pinto, essa conjuntura configura-se como uma situação limite, um obstáculo que, ao paralisar o sistema, exige consciência crítica para não ser apenas aceito como uma fatalidade técnica. Historicamente, vale relembrar que as políticas públicas brasileiras foram, desde 1997, com o PROINFO e o Programa Um Computador por Aluno, UCA, pautaram-se na lógica de aparelhamento das escolas, priorizando a compra de hardware em detrimento de projetos pedagógicos coexistentes, conforme analisam os professores. Essa iniciativa frequentemente ignora a realidade das instituições, resultando em um laboratório obsoleto de equipamentos subutilizados, sem considerar a condição de trabalho e a formação crítica docente. Esse modelo tecnicista reduziu a tecnologia a uma ferramenta instrumental, tratando a disciplina isolada e não como um elemento de estrutura da cultura escolar.
A partir de 2010, o cenário migrou do foco de equipamento para a conectividade e, mais recentemente, para a plataformização. O panorama histórico revela que a tentativa da soberania por meio de software livre e de recursos educacionais abertos foi sufocado por um lobby corporativo que os autores destacam que o Estado brasileiro assumiu uma postura de dependência permitindo que a infraestrutura educacional fosse ocupada por empresas transnacionais. O que assistimos foi uma consolidação de subjetividade neoliberal na educação, onde o Estado abdica de seu papel de gestor soberano para se tornar cliente de grandes corporações, como Google, Microsoft, Amazon. Assim, a história do TIC no Brasil transita de uma falta de máquinas para uma entrega de dados, onde a soberania educacional é sacrificada em nome de uma suposta evolução tecnológica. Os professores advertem que esse processo é de concentração pouco investigado e que, apesar disso, está se difundindo na área das tecnologias educacionais e acadêmicas, por meio do empresariamento da educação, que circula com muita facilidade e aparente neutralidade nos discursos políticos governamentais. Estas plataformas, elas submetem a gestão educacional e os dados sensíveis dos estudantes e dos professores a corporações transnacionais, validando o avanço do capitalismo de vigilância, termo utilizado por Zuboff. Sobre o ensino público, impulsionado por um discurso de inevitabilidade da modernização, esse movimento fere a autonomia do Estado brasileiro, que acaba terceirizar sua infraestrutura estratégica ao capital extrativista de metadados das Big Techs. No contexto da educação especial, a plataformização não opera apenas como uma camada técnica, mas um mecanismo que agrava a exclusão de estudantes neurodivergentes, como o design dessas ferramentas é orientado por um padrão neurotípico e voltado à produtividade acelerada e a acessibilidade cognitiva é frequentemente negligenciada. Em fator da padronização algorítmica, para os estudantes com TEA, TDAH, dislexia e outros transtornos do neurodesenvolvimento, a situação limite histórica é a naturalização da exclusão como destino, na qual a interface digital imposta substitui uma mediação humana necessária. A problemática se aprofunda se observarmos a arquitetura das Big Techs, priorizando o engajamento através da notificação invasivas e interfaces dinâmicas que sobrecarregam o processamento sensorial. Sem o suporte para funções executivas, como previsibilidade, sequenciamento de tarefas e redução de ruídos visuais, a tecnologia deixa de ser instrumento de mediação pedagógica para se tornar uma barreira de arquitetônica digital. Essa exclusão é corroborada por dados do censo escolar que apontam que o crescimento contínuo das matrículas na educação especial cresceu de 35% nos últimos 5 anos, atingindo 1,7 milhões de alunos, enquanto as políticas de soberania digital permanecem tímidas. Ao terceirizar a infraestrutura para plataformas privadas, o Estado abdica do controle sobre o desenvolvimento de tecnologias assistivas e personalizadas. O resultado é o reforço do isolamento pedagógico. O estudante está conectado, mas permanece pedagogicamente segregado por um sistema que não reconhece a sua singularidade cognitiva como parte do projeto de design. Outro ponto que vale destacar na plataformização é a Libras, pois os principais desafios encontrados no aluno surdez na sala de aula foi a compreensão do conteúdo, 37,5%, a falta de domínio de sua língua materna, a Libras, 31,3%, e essa dificuldade no acesso das atividades, relacionamento interpessoal, também somam grandes pontos. Esses dados foram tirados do texto de Luana Nascimento dos Santos e Maria Fátima Costa, que fizeram uma pesquisa pública em 2022. Nesse cenário, a educação bilíngue para surdos, aliada com a plataformização, revela sua faceta mais excludente, o imperialismo linguístico das interfaces, ao adotarmos infraestruturas digitais estrangeiras como padrão obrigatório, submetendo o estudante com deficiência auditiva a sistemas que ignoram a Libras como língua natural e de instrução. Nessas plataformas, a ausência de suporte nativo não é falha técnica acidental, mas um reflexo do empresariamento da educação que prioriza a escala global em detrimento da sociolinguística dos locais.
A problemática reside no fato de que essas tecnologias operam sobre a lógica fonocêntrica e puramente textual, ao tratar a acessibilidade como um puxadinho, entre aspas, tecnológico, muitas vezes resumido a legendas automáticas imprecisas ou avatares de tradução limitada. As Big Techs anulam a mediação pedagógica em língua de sinais. Essa dinâmica reforça o que Lapa, Petro e Coelho identifica como uma naturalização da exclusão. O estudante com deficiência auditiva é inserido em um ambiente de vigilância e consumo de dados, mas permanece em um estado de exílio linguístico, dentro da própria sala de aula virtual. Outro ponto importante é a educação no conceito do Braille, né, para deficientes visuais. E o abismo do, entre aspas, zero rate. Ao analisarmos a situação do estudante cego no cenário pós-pandêmico, deparamos-nos com o que podemos chamar de exclusão por design. Depende que essa interação visual rápida é constantemente pela coleta massiva de metadados. Isso torna o Braille e a leitura de tela inacessível. Para o aluno com deficiência visual, essa gratuidade das plataformas é uma armadilha. Desbloqueia o acesso a repositório de livros acessíveis e atividades colaborativas online, que demandam alta conectividade. Alguns dados do MEC, 40 mil livros não foram comprados, quase zero em 2026. A acessibilidade digital e a barreira crítica foi a questão dos sites acessíveis em 2024. Outro destaque é que 45 mil estudantes com deficiência visual sem o suporte do Braille e reféns do digital inacessível. Depende que as políticas públicas brasileiras voltadas à integração das tecnologias de informação e comunicação TIC na educação básica remanescem atreladas a uma perspectiva histórica tecnicista e conservadora. Esse paradigma, centrado na primordialidade na aquisição massiva de aparatos tecnológicos em detrimento da formação humana e pedagógica, fomenta um processo de culpabilização docente pela ineficácia das inovações, consequentemente a carência de uma formação crítica e continuada, apta a instrumentalizar os educadores para a mediação tecnológica junto a discentes com PCDs, que não constitui uma falha individual do processo, mas um reflexo direto da ausência de um planejamento estatal, soberano e emancipador. O docente emerge, portanto, como o principal ponto de tensão em um sistema que, embora superficialmente digitalizado, perpetua estruturas excludentes ao negligenciar condições materiais e conceituais indispensáveis à inclusão que respeite a complexa diversidade humana, como já abordamos aqui alguns exemplos. Essa necessidade de transpor barreiras de uso meramente instrumental da técnica encontra um eco na premissa de uma alfabetização não é um jogo de palavras, é a consciência reflexiva da cultura, a reconstrução crítica do mundo humano, a abertura de novos caminhos, o projeto histórico ao mundo comum e o direito de dizer a sua palavra, segundo Freire. Diante disso, é necessário o Estado brasileiro agir através da praxis da educação digital. A superação da crise exige que os autores denominam agir transformador, pautado na relação dialética entre ação e reflexão. Trata-se da relação que parte da compreensão crítica da estrutura funciona como propriedade dos meios que compõem o ecossistema digital, como passo essencial a anteceder a apropriação dessas tecnologias pelo campo da educação. Somente através dessa praxis é possível subverter a lógica das plataformas e transformá-las em espaços de emancipação para sujeitos historicamente excluídos. Também vale ressaltar que os softwares livres e de direitos de acesso são necessários para construir uma educação soberana e inclusiva, para romper com o colonialismo digital, segundo Coete, das Big Techs. Os autores defendem que a busca das alternativas estruturais, como fomento do software livre e da educação midiática como direito fundamental à soberania digital, passa pela capacidade do país de gerir seus próprios dados e desenvolver ferramentas que permitam a customização de interfaces para estudantes, garantindo que a tecnologia atue na superação das situações limite e não em sua manutenção. Em suma, argumentamos que a tecnologia da informação e comunicação, TIC,
constitui a materialidade contemporânea, uma problemática histórica e central nos desafios educacionais, o controle político e ideológico exercido pelo capitalismo reconfigurando no cenário brasileiro pós-pandêmico. Nessa perspectiva, esse processo revela-se intrinsecamente desumanizador e coisificante, já abordado por Freire. À medida que é instrumentalizado por fluxo de comunicação digital, que não apenas aprofundam, mas sedimentam as desigualdades estruturais do Brasil. Diante desse cenário, defendemos que a apropriação crítica das TIC no campo da educação deve ser imperativamente medida pela praxis freiriana, compreendida como relação dialética indissociável entre a ação e reflexão. Sobre essa ótica, a compreensão arqueológica da estrutura, como o funcionamento e da propriedade dos meios que compõem o ecossistema digital, torna-se o requisito ontológico e epistemológico que antecedem a sua apropriação pedagógica. Concedemos também que a educação é uma prática eminente, transformadora, capaz de converter aquilo que é naquilo que deveria ser, no sentido da emancipação e da transfiguração de indivíduos em sujeitos históricos. Trata-se, portanto, de reivindicar o lugar da educação na superação da situação limite, que perpetuam a exclusão. A partir dessa fundamentação, buscamos delinear um mapa de tensões, termo utilizado por Martim Babeiro, que sirva de herança da heurística ao enfrentarmos da questão pelo campo, particularmente diante da ameaça preeminente à soberania digital e à educação brasileira atual.